fisiopatologia do diabetes mellitus. Por gentileza, Benedita. Então, antes da gente começar a falar do diabetes em si, a gente vai falar, né, do pâncreas, que é a glândula responsável, né, onde tudo acontece, onde a fisiopatologia do diabetes acontece exatamente no pâncreas, né, que fica logo abaixo do estômago, é uma glândula que fica abaixo do estômago. A cabeça do pâncreas, ela fica em contato com o duodeno, logo nessa curvatura do duodeno. E aí, gente, esse pâncreas, qual a função do pâncreas, né? Por que ele tá tão relacionado com o diabetes? Alguém sabe me dizer? Por que essa glândula ela é tão responsável? Por que a interação dela é total na fisiopatologia da diabetes? Porque ela secreta os hormônios que glucagon, insulina, né? Para ter homeostase e não ter nenhuma patologia, nenhum problema. Quando eles estão em homeostase, né? Lógico. Exatamente. Na verdade, são dois hormônios contrarregulatórios, né? Insulina e glucagon. Quando a gente está no processo de catabolismo, o glucagon é o hormônio que vai estar atuante. E quando a gente está no processo de anabolismo, quem vai estar atuando é a insulina, né? Então, a gente tem aqui nessa figura, a gente consegue ver aí, o pâncreas exatamente onde ele está. A gente vê onde é que são secretadas essas enzimas digestivas, né? Que são nesses ductos secretores, tá? E a gente tem nessa porção endócrina, a porção endócrina do pâncreas são as células de Langerhans, né? Que são essas células que tem tipo uns pontinhos roxos. As células de Langerhans são as células que produzem esses hormônios, né? Que é a porção endócrina do pâncreas, que é o que vai produzir o hormônio. Já o ducto secretor, o que é que ele vai fazer? Ele vai apenas secretar as enzimas digestivas. É tanto que o ducto secretor, ele entra em contato, né? Ele está ligado com o ducto biliar. Para quê? Porque esse ducto biliar é onde esse ducto secretor vai liberar esses hormônios para chegar até o duodeno, né? Ou então tem contrato com o ducto biliar também, porque pode vir alguma coisa, alguma secreção do fígado, certo? Pode passar, o Benedito. Então, o que a gente diz que é o pâncreas endócrino, né? Que são exatamente essas células, as ilhotas pancreáticas, elas estão espalhadas, vocês observaram na foto anterior, que elas estão espalhadas por todo o pâncreas, né? Só que é claro que na cauda do pâncreas, elas estão em maior quantidade, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui as células das ilhotas pancreáticas e os seus respectivos hormônios, tá? Então, as ilhotas pancreáticas, as células beta-pancreáticas, né? Elas estão localizadas exatamente na porção central do pâncreas, né? Elas tomam em torno de 65% a 70% dessa ilhota pancreática, e ela é responsável por quê? Por quais hormônios? Pela insulina e a amilina. Já as células alfa, né? Elas estão localizadas na periferia do pâncreas, elas fazem parte de 20% da ilhota pancreática, e ela é responsável por quê? Essas células alfa? Pelo glucagon. Já as células gama, né? Gama não, desculpa. As células interferon, elas ficam interpostas, né? Localizadas, elas ficam interpostas. Elas são responsáveis de 8 a 10% das ilhotas pancreáticas, e ela é responsável pela somatostatina.
Já as células PP, elas estão em pequenas quantidades no pâncreas, é tanto que esse percentual é menor do que 2% das ilhotas pancreáticas e é responsável pelos polipeptídeos pancreáticos. Por isso que o tipo de célula é PP, de polipeptídeo pancreático. Tranquilo? Pode passar a isso. E aí, falando aqui um pouco da histologia do pâncreas, falando aqui um pouquinho da histologia do pâncreas, aí a gente consegue ver, né, a distribuição das ilhotas de Langerhans, onde a gente consegue observar o percentual de cada tipo de célula que faz parte das ilhotas de Langerhans. Células betas, a sua maior população, 68%, as células alfa, 20%, e as células interferon, 10%, tá? E aí é uma histologia do pâncreas, né, das ilhotas de Langerhans, mostrando como é que é distribuída essas células. Vocês observam aí essa figura central, né? A gente tem uma partezinha rosazinha, mas tem uma figura central com pequenas célulazinhas, e aí é mostrando exatamente as ilhotas de Langerhans, tá? E aí dentro delas a gente tem a distribuição dessas outras células. Pode passar, Benedito. Pronto. Aí falando sobre o papel da insulina, né? Que na verdade a gente precisa, a insulina, para ela entrar na nossa célula sanguínea, né? Para ela conseguir entrar no sangue, ela precisa o quê? Se ligar a um receptor, né? A glicose, na verdade, ela precisa se ligar ao receptor de insulina, e quem abre esse receptor é a insulina, tá? Então, cada célula tem o seu receptor. A célula não entra de qualquer jeito, a glicose ela não entra de qualquer jeito na célula. Para ela entrar, ela precisa se ligar a esse receptor. Esse receptor precisa abrir para essa molécula de glicose entrar, né? E quem tem essa chave da porta desse receptor é a insulina. Por isso que quando o paciente ele tem uma resistência à insulina, ele até produz a insulina. O problema é que essa insulina ela não consegue abrir a chave dessa porta, desse receptor, para que a glicose entre dentro da célula. E é o que acontece? A gente fica com aquela hiperglicemia. Aliás, a gente fica com a hipoglicemia, né? Porque a glicose ela não consegue entrar dentro da célula, né? Por quê? Porque a insulina não conseguiu abrir a porta desse receptor para a entrada desse... Acho que tu passou um a mais. Eu tô falando ainda do outro. Que ela não consegue ainda... A insulina ela não abriu ainda a porta do receptor para que a insulina consiga entrar. Aí sim, pode ir para o próximo. Aí vocês veem células do tecido adiposo, né? Que são os nossos adipócitos, nossas células de gordura, tá? E aí o que acontece com o nosso tecido de gordura, né? A gente tem um processo anabólico, que é a utilização da glicose, o processo de lipogênese, tudo isso, esses processos anabólicos, quem vai estar atuando é a insulina. Então, quando a gente se alimenta, né, a gente repõe a gente fornece energia para a nossa célula na forma de glicose. Quando nossas células estão satisfeitas, mesmo assim, a gente continua comendo. Essa glicose, ela vai ser armazenada tanto no fígado quanto no músculo, na forma de glicogênio, né? Eu ainda tenho uma atuação da insulina. E se mesmo assim eu ainda estiver comendo, o glicogênio hepático e muscular, ele tem uma reserva limite, né? Então, quando você já conseguiu armazenar a quantidade suficiente de glicogênio, e mesmo assim ainda tem alimento vindo através da dieta,
essa glicose ela vai ser armazenada onde? No nosso tecido adiposo, né? Nos nossos adipócitos. E aí sim, essa reserva, ela é o quê? Ilimitada, né? O glicogênio não, ele tem um certo limite, quando você chega naquele limite, ok, para. Mas se ainda estiver, você ainda estiver se alimentando, ainda tiver glicose, né? Essa glicose vai ser convertida, vai ser armazenada lá no tecido adiposo, nos nossos adipócitos. Aí essa reserva é limitada, por isso que a gente engorda, né? Esse processo é a lipogênese, tá? E aí, quando o glucagon está atuando, quando o glucagon começa a atuar, e aí inicia o processo de catabolismo, aí eu vou ter a quebra desse glicogênio hepático, né? E a partir que é o processo de glicogenólise, consumir todo o meu glicogênio hepático, mas eu ainda estou precisando de energia para as minhas células, aí a gente inicia o processo o quê? De gliconeogênese, onde a gente vai utilizar tanto lipídio como proteína como fonte de energia. Mas essa não é uma fonte natural, né? A nossa fonte de energia é a glicose, tá? Então, quando a gente passa muito tempo sem se alimentar, né? Em jejuns prolongados, você utilizou toda a sua reserva de glicogênio e você passa a utilizar proteína e lipídio como fonte de energia, esse já é um processo catabólico e é um processo que não é fisiológico, tá? Então, a gente começa a fazer um processo de gliconeogênese, tá? Mas a insulina, ela também faz parte, né? É um hormônio anabólico, mas ela também faz parte da síntese do glicogênio, tanto hepático como muscular, mas também da síntese de proteína, né? Então, quando a gente está sintetizando proteínas, quem está atuando é a insulina, tá? Lipogênese, síntese de glicogênio, síntese proteica, síntese de glicogênio hepático, tudo é a insulina que vai estar atuando. Pode passar, Benedita. Então, era esse processo que eu estava explicando para vocês, né? Assim que a gente se alimenta, a gente tem um aumento da taxa de glicose no nosso sangue, né? E essa glicose, essa alta taxa de glicose, ela vai estimular as células beta-pancreáticas e vai inibir as células alfa-pancreáticas. Por quê? Porque é um processo anabólico. E a célula beta é a célula responsável pela secreção de insulina, e a célula alfa é responsável pela secreção de glicogênio. Então, como eu quero agora um anabolismo, então essa alta taxa de glicose vai estimular a célula beta e vai inibir a célula alfa. Para quê? Para que a insulina comece a atuar, né? E aí sim o fígado vai absorver essa glicose e armazenar na forma de glicogênio hepático, tá? Quando isso acontece, né, a gente vai consumindo essa glicose e aí a gente vai ter uma baixa taxa de glicose. Quando a glicose ela diminui as suas taxas, aí sim eu vou inibir a célula beta, né, para inibir a atuação da insulina e vou estimular a célula alfa, para que ela possa o quê? Liberar o glucagon, porque a partir de agora é o quê? É um catabolismo, né? Não é mais um anabolismo. E aí esse glucagon, ele começa a quebrar o glicogênio hepático e liberar a glicose para nossas células, tá? Então é assim que acontece o processo de anabolismo e catabolismo. Então insulina e glucagon são hormônios contrarregulatórios. Quando um está estimulado, quando um está atuando, o outro vai estar inibido, certo? Pode passar. Mas isso aí vocês já estão craques lá da bioquímica aplicada, né? Só relembrando mesmo. Aí mostrando uma célula normal e uma célula com resistência à insulina, né? Para vocês perceberem os receptores de insulina, né?
eles têm uma certa... na célula normal, você vê que a insulina ela se liga nesse receptor para que esse receptor abra a sua portinha para a passagem da glicose para dentro da célula. Então, isso vai acontecendo normalmente, né? Eu tenho insulina suficiente, que se liga nesse receptor de insulina, abre esses canais desses receptores para que a glicose passe livremente por esses receptores. Já numa célula que apresenta uma resistência à insulina, você vai ver o quê? Que eu vou ter uma grande quantidade de insulina e de glicose que não consegue entrar dentro da célula. Por quê? Porque os receptores, os receptores de insulina, ele não reconhecem a insulina. Então, são pouca insulina que se liga nesse receptor, permitindo a entrada dessa glicose. Então, eu fico com bastante glicose no sangue, então eu fico com a hiperglicemia, tá? E a insulina não consegue permitir a entrada dessa insulina para dentro desse receptor. Pode passar, ô Benedita, por favor. O que é o diabetes mellitus? Né? Então, vamos falar agora exatamente dessa patologia, que é muito comum, muito antiga, muito comum, e que grande parte da população sofre com diabetes, né? É uma doença crônica na qual o organismo ele não produz insulina, ou então, se ele produz, ele não consegue utilizar adequadamente essa insulina que ele produz, tá? Mas como é que eu posso diagnosticar o diabetes mellitus? Lembrando que nutricionista não faz diagnóstico, tá? Quem faz o diagnóstico é o médico. Mas como é feito esse diagnóstico do diabetes mellitus? Bom, a gente tem uma categoria, né, da taxa de glicemia normal, da taxa de tolerância à glicose diminuída e quando a gente considera o diabetes mellitus, tá? Então, quando o indivíduo está de jejum e ele verifica a sua glicemia, ela é para dar menor do que 100, tá? Agora, 2 horas após ele consumir 75 gramas de glicose, ela tem que dar o quê? Maior do que 140, tá? Porque eu consumi glicose, 2 horas após, essa glicemia ela tem que ter aumentado para o valor da glicemia de jejum, que é para a gente saber que a insulina ela está atuando, permitindo a entrada dessa glicemia para dentro da célula. Na tolerância à glicose diminuída, o que é que acontece? Quando esses pacientes verificam a sua glicemia em jejum, geralmente ele dá um valor maior ou igual a 100, até menor do que 126. E se ele consome 75 gramas de glicose e verifica a sua glicemia 2 horas após o consumo dessa glicose, ela vai dar maior ou igual a 140 até menor do que 200. Aí a gente considera que esse paciente, ele tem uma tolerância à glicose diminuída. Agora, para eu dizer que o paciente ele tem diabetes, já na glicemia de jejum, ela já dá um valor igual ou maior a 126. E se ele consome 75 gramas de glicose 2 horas após a glicemia de jejum, esse valor já vai dar superior a 200, superior ou igual a 200, tá? Essa casual é quando você verifica, quando você tá, sei lá, numa farmácia, ou tá tendo aqueles eventos que tem aqueles glicosímetros e você vai verificar a glicemia ali no dedinho, por acaso, casualmente, né? No paciente com diabetes e tá com sintomas clássicos de diabetes, essa glicemia geralmente ela dá maior do que 200, maior ou igual a 200, tá? Então esse quando é casual. Então, é assim que a gente verifica se o paciente ele tem diabetes mellitus. Alguém de vocês aqui tem diabetes? Ou conhece alguém que tenha? Ninguém tem diabetes? Não conhece ninguém que tem? Porque é tão comum. Sua avó é Laura. A diabetes dela é tipo 1 ou tipo 2? Tipo 2 desenvolveu depois, né? Sua mãe também, Benedita? Tipo 2. A gente tem que ter um cuidado, tá, gente? Quando tem na família caso de diabetes, a diabetes ela tem sim influência genética, certo?
pré-diabéticas, né? Ah, já o seguidor. Pode passar, Benedita. É controlado, né? O diabetes, quando ele é controlado, ele vem sendo controlado, ele não ocasiona problema nenhum. O problema é justamente você viver com a hiperglicemia, né? A hiperglicemia é que vai ocasionando outros danos em outros órgãos. Mas quando elas são controladas. Então a gente vai ver aqui um pouco da diabetes mellitus no mundo, tá? Isso é uma perspectiva, né, de casos de diabetes até 2035, tá? Então, assim, a China é um dos países que mais tem diabetes e tem maiores chances de vir a ter mais diabetes, em torno de 98,4 milhões de pessoas. Mas também, gente, é porque a China é um país muito populoso, né? A gente também tem que levar em consideração que quanto mais populoso for o país, né, maiores pessoas vivendo com diabetes vai ter. E logo abaixo da China vem a Índia, claro, porque a Índia também é outro país muito populoso, 65,3 milhões de pessoas, abaixo vem os Estados Unidos, e aí os Estados Unidos é por conta da alimentação, do estilo de vida dos americanos, né, 28,4. Os Estados Unidos, ele é um país populoso, mas não é tão populoso assim, mas o estilo de vida conta muito para a gente ter essa grande parte da população vivendo com diabetes, tá? Então, a gente observa antes aqui, nessa primeira parte, que 2013 para 2035, olha o número crescente de pessoas com diabetes, né? Então, assim, é um aumento de em torno de 55%, tá? Na África, né, na América do Sul, vai ter um aumento de 59,9% de pessoas com diabetes, na África, 109%, na América do Norte, um aumento de 37%, não, 77%, na Europa, 22,9%. Menina, o negócio é sério. O Brasil, daqui para 2035, vai ter 11,9 milhões de pessoas vivendo com diabetes, tá? A gente também está num rankzinho aí bem competitivo. Pode passar, Benedita. Porque o Brasil, a gente vem mudando o nosso estilo de alimentação, a gente vem piorando o estilo de alimentação. Geralmente a gente só descobre quando o paciente vem tratando bem, a gente só descobre pela hemoglobina glicada. A glicemia de jejum nem sempre é mais para acompanhar, mas nem sempre para diagnóstico é complicado. Gente, em 2017, você que já tem alguns anos, a UFRJ, ela fez uma pesquisa, né, junto com a Organização Mundial de Saúde, se eu não me engano, que foi matéria de capa do The New York Times, que a população brasileira, né, nossas crianças, desculpe, não era a população brasileira, foi um estudo feito em crianças, que as crianças brasileiras, elas estão se alimentando pior do que as crianças americanas, né? Isso foi matéria do The New York Times, porque quando a gente fala de uma alimentação rica em fast food, uma alimentação rica em industrializados, em açúcar simples, gordura saturada, né, de má alimentação, principalmente em criança, o primeiro país que a gente pensa é o quê? Estados Unidos, né? A gente sabe que os Estados Unidos tem essa cultura de fast food, enfim. Mas desde 2017, foi matéria do The New York Times, que as nossas crianças brasileiras estão superando as crianças americanas como pior alimentação. Por isso que a gente tem hoje uma epidemia de obesidade infantil. E se a gente falar de diabetes, né, porque o diabetes está muito associado à obesidade, à hipertensão, antigamente o diabetes, principalmente tipo 2, era uma patologia que era comum a adultos, né, e pacientes idosos, mas hoje não.
Hoje você pega uma criança de 9 anos de idade e ela já apresenta um quadro hipertensivo, já apresenta um quadro de diabetes. Então, cada vez mais cedo, por conta do estilo de vida, as nossas crianças estão desenvolvendo doenças crônicas que eram comuns a pessoas idosas ou então pessoas adultas. Então, isso é muito sério, né? Onde é que está políticas de prevenção, né? Onde é que está a promoção da saúde nesse país? Onde é que estão os nutricionistas para fazer um trabalho de educação nutricional nessas crianças, né? O que é que essas crianças estão comendo na escola? Porque se a gente pensar em alimentação de crianças, as crianças elas passam mau tempo na escola, né? Então, o que é que essas escolas estão oferecendo para essas crianças serem ultrapassadas nos Estados Unidos de pior alimentação do mundo? Eu fiquei muito triste com essa notícia. E o negócio foi tão polêmico que foi matéria do The New York Times. Infelizmente, a gente superou os Estados Unidos, mas de uma maneira negativa, né? A gente gosta de estar superando, mas um dado positivo. Ah, o Brasil supera os Estados Unidos em número de vacinas. Não, o que é que a gente superou? Em número de pior alimentação em criança. Em relação à epidemiologia, ainda falando dessa questão da epidemiologia do diabetes, né? No mundo a gente tem 387 milhões de pessoas vivendo com diabetes. E a estimativa de 471 milhões de pessoas em 2035, tá? Então esse número vai crescer muito. Cerca de 82% desses indivíduos vivem em países em desenvolvimento, ou seja, é aqui no Brasil, a gente é um país em desenvolvimento. E assim, eu não sei se vocês são novos, mas eu não sei se vocês lembram, mas o que é que acontece? Por que esse perfil, isso foi um dos assuntos da minha tese de doutorado, é um assunto que eu gosto de falar muito. Mas por que a gente mudou esse perfil? No início do século, a gente sofria aqui no Brasil com a fome. A fome era a nossa grande preocupação aqui no Brasil, é tanto que a gente tinha um índice de mortalidade infantil muito grande. As crianças não chegavam a completar 1 ano de vida porque morriam de fome, né? A gente, principalmente aqui no Nordeste, era algo assim bem que era muito, muito falado, a fome no Brasil, a fome, crianças morrendo de fome, porque os pais não tinham condições de botar comida na mesa. E aí então essa mortalidade infantil, ela diminuiu, isso é muito bom. Mas a gente teve uma mudança do perfil alimentar, né, uma mudança do estado nutricional. Então, de desnutrição, uma epidemia de desnutrição, ela mudou para uma epidemia de obesidade. Então, a desnutrição infantil, ela parou de ser o centro, o foco aqui no Brasil, e agora mudou para a obesidade infantil, porque a alimentação mudou. Então, mais antigamente, as pessoas, a gente passava uma dificuldade financeira muito grande. Tô falando, agora a gente está passando de novo, mas até nessa época de 2010, 2011, 2012, 13, 14, a gente teve uma época muito boa em relação a condições financeiras no país. A gente teve uma melhora, né? A gente passou por um processo de inflação muito alto. Então, assim, nos anos 90, as coisas eram mais difíceis aqui. Vocês não lembram que vocês não eram nascidos ou então eram muito pequenos. Na época do Plano Collor, que muita gente se suicidou, a gente teve problemas seríssimos de política que acabou contribuindo para essa questão da fome no Brasil. Então, quando isso mudou, quando teve uma mudança de política, que as pessoas tiveram mais acesso à alimentação, com essas políticas de ajuda financeira, né? O que aconteceu? Os pobres, né, os extremamente pobres, eles tiveram mais acesso à alimentação. Então, a alimentação, as pessoas passaram a ter mais acesso ao alimento. E como antigamente, o que elas tinham acesso? Era quase nada. E aqui no Nordeste, basicamente, era o quê? Farinha, mandioca, milho, carne de charque, feijão. Então, era aquela alimentação bem, que a gente chama de dieta regional básica, aquela alimentação bem específica. E aí, quando você tem uma melhora no poder aquisitivo,
que você tem acesso a outros tipos de alimentação e a pessoa sempre quis, as mães sempre quiseram proporcionar um biscoito recheado para a criança, um refrigerante, porque isso era Ave Maria. Para você, uma criança daquela, ter acesso a um biscoito recheado, um refrigerante, era algo assim até, nossa, impactante. E quando elas tiveram mais acesso ao dinheiro, que elas tiveram mais acesso à alimentação, então, essa questão de fruta, verdura, até pela questão também de manipulação, porque a gente sabe que o tempo de conservação é menor, você precisa estar descascando. Então, o que é mais prático? É um achocolatado, é um biscoito recheado, é um refrigerante. E como elas não tinham acesso, passaram a ter, então isso virou como se fosse, virou o prato das crianças brasileiras, tá? Então é aquela coisa, eu nunca pude comer um biscoito recheado e agora eu posso comer. E isso teve uma modificação importante no perfil alimentar e na questão da gente passar desse perfil de nutrição para a obesidade. E, consequentemente, vem o quê? Doenças crônicas, como diabetes, como hipertensão, né, dislipidemias. Então, cada vez mais isso faz parte do mundo infantil. Não são mais doenças crônicas de adultos e idosos. As nossas crianças, elas estão sofrendo com essas comorbidades, tá? No Brasil, em 2014, estimou-se 11,9 milhões de pessoas na faixa etária de 20 a 79 anos, não, ainda tô falando, 20 a 79 anos, podendo alcançar 19,2 milhões em 2035. Então, vem muita gente aí com diabetes aí, vem muita gente. Então, é uma área que sempre vem crescendo em relação aos estudos. Então, quem gostar, é uma área boa de você se especializar. O diabetes é causa de 10% das internações hospitalares e a mortalidade no Brasil em 2011, 37,7 a cada 100 mil habitantes, né, na população geral, 27,2 a cada 100 mil habitantes em relação a homens e 32,9 a cada 100 mil habitantes mulheres. Então, quem é que morre mais de diabetes? Mulheres. E é porque a mulher se cuida mais, né? Vai mais ao médico. Mas a diabetes, ela tem uma incidência maior em mulheres. Pode passar, Benedita. Então, ainda falando dessa epidemiologia, questão da epidemiologia, por que a gente ainda tem o aumento do número de pacientes com diabetes? Por que esse número só vai crescendo? 2035, 19, não sei quantos milhões de pessoas. Por que é que esse número só cresce? Esse número vem aumentando. Claro que tem a questão do envelhecimento populacional. A nossa sociedade ela está envelhecendo. Aqui no Brasil, a gente está tendo um aumento do número de pacientes, de pessoas idosas, mas vem também associado à maior urbanização, né? A questão da progressão da prevalência da obesidade associada ao sedentarismo e também, por quê? Por conta das pesquisas, do tratamento que se tem hoje do diabetes, a sobrevida do paciente com diabetes, ela está muito maior, né? Então, por isso que esse número, ele vem aumentando. E eu ainda digo mais, esse número, essa perspectiva era antes da pandemia, então eu acredito que isso vai aumentar ainda mais, porque na pandemia, as pessoas, elas estão cada vez mais sedentárias, porque limitou muito a questão da atividade física, né, pra gente. Outra coisa também, muitas pessoas tiveram um ganho de peso muito elevado nessa pandemia por conta de ansiedade, né? A gente está preso, trancado dentro de casa. Então, muitas pessoas aumentaram bastante de peso. Então, a gente sabe que isso era uma perspectiva antes da pandemia. Então, isso é uma tendência a até ser maior do que esses números, porque ninguém contava com essa questão da pandemia. Eu, pelo menos, na pandemia, engordei 10 quilos, né? Então, de 2020 para cá, 2020 acho que outubro, eu engordei 10 quilos. Eu, uma pessoa que nunca engordei 1 quilo na vida, para engordar 1 quilo, meu Deus do céu, tinha que comer 3 bois de uma vez só e engordava 100 gramas. Mas em plena pandemia eu consegui engordar 10 quilos. Isso é uma coisa que nunca na minha vida aconteceu. Aí eu fico imaginando, se eu engordei 10 quilos, que tem uma maior dificuldade, imagina quem tem facilidade, né?
Então, esse aumento dessa obesidade, dessa má alimentação que também piorou na pandemia e associado ao sedentarismo, esse número vai, com certeza, ser muito maior. Pode passar, Benedito. Alguém aumentou de peso na pandemia? 5 quilos. Pois é, eu nunca na vida consegui engordar. Eu não achei ruim, né? Eu achei bom porque em dezembro de 2009, pelo amor de Deus, eu tava pesando 42 quilos, ninguém nem me via. No final do doutorado eu tava assim, seca. Então eu achei foi bom. Mas agora eu percebo que eu quero emagrecer e não baixo de jeito nenhum. Eu notei que o negócio mudou aqui. O metabolismo mudou de uma hora para outra, que agora não tem mais aquela facilidadezinha de emagrecer, não. Então, em relação aos sinais e sintomas que os pacientes diabéticos têm, poliúria e glicosúria, né? Então, há um aumento da urina e há um aumento de glicose nessa urina. E aí, muitos diabéticos percebem o aumento de formigas no banheiro. Então, se cair uma gotícula de xixi um paciente que está com diabetes, né? E aquela diabetes com a glicemia elevada, se cair no chão, enche de formiga. Então, esse é um sinal clássico de pelo menos hiperglicemia, né? Polidipsia, polifagia, cansaço. Nossa, esses pacientes têm muito cansaço. Do abdominal, não é tão comum, mas pode surgir. Sonolência, então os pacientes, principalmente no início, né, quando que não sabe que tá com diabetes, e aí a diabetes está descompensada, eles sentem bastante sonolência, tá? Náuseas, vômitos. Então, esses são os principais sintomas do diabetes. Gente, lembrando que esses sinais e sintomas, geralmente, eles surgem quando o diabetes está descompensado, tá? Quando o paciente está com hiperglicemia. Não é tão associado assim, não fica aparecendo a visão quando está controlado, não. Mas eles apresentam sede excessiva, de vez em quando pode aparecer uma micosezinha, o cansaço excessivo, visão turva, né? Então tem aquela visãozinha meio turva, aumento da fome, é uma característica, sinal clássico da diabetes, uma fome incontrolável, perda de peso, né? Mesmo com o aumento da fome, o paciente apresenta uma perda de peso e náuseas e vômitos, tá? Pode passar. E aí, o relato, né, de quem convive ou quem recebe o diagnóstico do diabetes, tá? Não é fácil até hoje, mas tem tratamento, não sei o quê. Mas não é fácil você receber um diagnóstico de diabetes. E principalmente do diabetes tipo 2, ou até do tipo 1, que às vezes a pessoa descobre na vida adulta, né? Por exemplo, a professora Isadora, ela descobriu uma época dessa. Ela já tinha 20 e poucos anos quando ela descobriu que ela tem diabetes e é do tipo 1, tá? Então, quais são os sentimentos vivenciados, né? É aquele choque, como assim? Eu tão nova, tão saudável, com diabetes, raiva, porque muitas vezes o paciente vai precisar fazer uso de insulina, e aí, né, muda a rotina da pessoa, uma tristeza, tem a negação. Então, esses são os sentimentos vivenciados, então a gente tem que saber também lidar, ter empatia. Quando o paciente chegar para você recém-diagnosticado com diabetes, tá? Principalmente se esse paciente for jovem, né? Se for criança, se for um jovem, esses sentimentos, eles são mais comuns nos jovens. O paciente adulto e mais idoso é como se ele já é uma coisa que ele já esperasse, né? Eles já são mais acostumados, já meio que já esperam, né? Então, os objetivos do profissional de saúde frente à família é você ouvi-los, reconhecer os sentimentos, não simplesmente minimizá-los. Mas isso é besteira, das validade. Não, gente, não é assim. É ouvir, né, o paciente, ouvir a família e reconhecer esses sentimentos da raiva. É um choque, sim. Você não precisa se desculpar por estar triste, por estar tendo esse negacionismo. E não perpetuar o estereótipo de que o diagnóstico de diabetes é terrível. Também não precisa dizer, meu Deus, acabou, não tem cura, tá lascado, vai ter que tomar injeção todo dia. Não.
A gente não pode perpetuar esse estereótipo, mas compreender a dor que o paciente está sentindo naquele momento. Então, a gente tem que saber dar como é que se diz? Uma equilibrada na hora que a gente vai falar com esse paciente. E muito importante, principalmente nós nutricionistas, né, estimular o aprendizado de questões imediatas e vitais. Então, assim, orientações, cartilhas, grupos de pessoas com diabetes, tem tanta coisa hoje que esse paciente aí pode estar participando para melhorar o aprendizado sobre essa patologia, né, que é algo que vai persistir sobre toda a vida dele. Então, é interessante a gente estimular esse conhecimento entre eles, tá? Pode passar, menina. Então, em relação aos tipos de diabetes, né, classificação, a gente tem o diabetes mellitus tipo 1, o tipo 2, o diabetes mellitus gestacional e alguns outros tipos específicos que a gente vai comentar aqui que são menos comuns, tá? Podem passar. Então, falando do diabetes tipo 1, né? Quando a gente fala do diabetes tipo 1, a gente diz que é uma doença autoimune, tá? Por que autoimune? Porque o sistema imune da pessoa começa a destruir as células betas, né? É o mais comum, esse autoimune, a destruição das células beta. 90% dos casos de diabetes tipo 1 é essa autoimune, tá? E aí, gente, existem marcadores dessa autoimunidade, né? O LADA, que é o diabetes mellitus autoimune latente em adultos, e ela tem uma forma lentamente progressiva, por isso que algumas pessoas descobrem já com uns 20 e poucos anos, né? E aí, os marcadores de autoimunidade são anticorpos anti-ilhota, anti-insulina e anti-GAD, tá? E existe também diabetes tipo 1, sem ser autoimune, a idiopática, que o paciente ele tem a ausência desses marcadores de autoimunidade contra as células betas, né? Então, ele não tem esses marcadores que destroem essas células betas, e a gente diz que é a fase de lua de mel. Então, ela vai ocorrer no início do diagnóstico, mas essa fase, ela é uma fase de duração variável, né? Onde o pâncreas, ele ainda produz um pouco de insulina, mas ele pode produzir um pouco de insulina, mas depois ele começa a destruir essas células beta e o paciente realmente precisar fazer uso da insulina medicamentosa, tá? Pode passar. Já no diabetes tipo 2, o paciente ele produz insulina, né? O problema é o defeito na ação ou na secreção da insulina. 90 a 95% dos casos de diabetes, então mais comum é diabetes tipo 2, ela tem um início lento, né? E ela vai surgindo com sinais e sintomas leves. Essa é onde tem uma tendência familiar importante, tá? É o diabetes tipo 2. Então, se na sua família tem caso de diabetes tipo 2, onde você realmente precisa ligar o sinal de alerta, tá? A diabetes tipo 2, ela pode surgir com ou sem a obesidade associada, tá? Então, nem sempre o paciente tem uma obesidade associada e desenvolve o diabetes mellitus tipo 2. Tem muitas pessoas que associam o diabetes mellitus tipo 2 à obesidade. Não, se eu não for obeso, eu não vou ter. Não, não é assim. Tem a tendência familiar importante aí. Pode passar, Benedito, por favor. Então, a incapacidade da célula beta em compensar essa resistência à insulina pode determinar o aparecimento do diabetes tipo 2. Por quê? Existem as influências genéticas, né, que levam o paciente a ter uma resistência tissular à insulina, ou seja, a insulina ela não consegue se ligar no receptor de insulina para permitir a passagem da glicose para dentro da célula, né? E aí o que é que vai acontecer? Ele vai, então, essa resistência tissular à insulina tem um fator genético, né? A família tem caso de diabetes tipo 2 e tem as influências ambientais. O tipo de dieta que o paciente tem,
a questão da obesidade, se o paciente já tem uma hipertensão arterial, se o paciente é fumante. Então, as influências ambientais associadas a influências genéticas faz com que o paciente desenvolva uma resistência tissular à insulina. Que é isso, professora? A insulina desse paciente não consegue se ligar ao receptor, para que esse receptor se abra para a entrada da glicose dentro da célula. E se essa glicose não entra dentro da célula, o que é que vai acontecer? Um quadro de hiperglicemia, né? Então, o paciente vai, quando ele tem essa resistência tissular à insulina, ele vai ter uma hiperglicemia, né? E aí, o que é que vai acontecer com as células betas? As células beta, eita, hiperglicemia. Eu tenho que liberar a insulina aí. Tenho que liberar a insulina porque tá tendo insulina. Ou porque tá tendo hiperglicemia. Lembra que eu falei que quando a gente tem glicose no sangue, né, uma hiperglicemia, eu não vou estimular as células beta para ela poder liberar a insulina, tá? Então, a minha célula beta, ela vai trabalhar mais quando o paciente tem resistência à insulina, porque ela vai ficar sendo ativada direto a estar secretando insulina. Isso vai ser cansativo, tá? Então, o paciente, no início, ele consegue normalizar a glicemia, mas por conta da resistência, vai ter uma hiperinsulinemia máxima, porque eu vou estar direto ativando as células betas. Isso vai levar a uma intolerância à glicose, e aí, o que é que vai acontecer? O indivíduo, por conta desse aumento dessa hiperinsulinemia máxima, e aí vou ter também a intolerância à glicose, e o paciente vai desenvolver o diabetes tipo 2. E a gente tem que ter muito cuidado, porque isso pode levar à falência pancreática, né? De tanta hiperglicemia, de tanto estimular a célula beta, isso pode levar à falência pancreática, porque a célula beta ela vai estar trabalhando muito para compensar essa resistência à insulina, né? Na verdade, é isso que determina o aparecimento do diabetes mellitus tipo 2. Mas como é que eu posso identificar essa resistência à insulina? Pode passar, Benedita, por favor. Não, acho que passou muito. Tem um anterior aí. Isso. E como é que eu posso identificar essa resistência à insulina? Né? Muitas pessoas acabam por... o que acontece é a ancatose nigricans, e muitas pessoas acabam tendo nojo, né? Ai, que a pessoa é imunda, esse é ceroto, a pessoa não se esfregou. E a gente tem que ter muito cuidado com esse preconceito, tá? Isso não quer dizer que é sinal de falta de higienização, não. A ancatose é um marcador de risco metabólico, tá? Ele é caracterizado por essa dermatose aveludada, papilomatosa, de cor marrom escura, né? Às vezes mais preta. E aí esse paciente, ele apresenta essas placas hiperqueratóticas, principalmente na região do pescoço, né, 93 a 99%, na região das axilas, 73%, pode surgir também na virilha, tá, mas o mais comum é no pescoço e nas axilas. E, embora a associação seja mais comum entre a obesidade e a resistência à insulina, alguns estudos mais recentes têm sugerido a presença dessa ancatose também pode indicar diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólica e síndrome do ovário policístico desde a infância. Então, a gente observa, né, essa ancatose e as pessoas ficam associando isso à falta de higienização e não tem nada a ver, tá, gente? Então, pelo amor de Deus, cuidado com o preconceito, mandar a pessoa se esfregar não é ser outro. Pode passar, Benedita. Vamos falar agora do diabetes gestacional. Quem foi mãe aí já teve diabetes gestacional? As mães têm que ter muito cuidado com diabetes gestacional, certo, gente? Então, o paciente com diabetes gestacional é quando ele tem uma intolerância à glicose com início ou diagnóstico durante a gestação, né? Esse risco aumentar, ele vai ter um risco aumentado de desenvolver diabetes gestacional. As grávidas com idade superior a 30 anos, então se você vai engravidar a partir dos 30 anos, já tem um risco maior de desenvolver diabetes gestacional. As gestantes com obesidade, ou então que tiveram um ganho excessivo, um ganho de peso excessivo durante a gestação, você até inicia a gestação com peso adequado, mas teve um ganho de peso excessivo, é um fator de risco para desenvolver. Ou então, na gestação anterior, o bebê nasceu com mais de 4 quilos, tá? Então, quais são os riscos de diabetes gestacional? Grávidas com idade superior a 30 anos, você engravidar com obesidade,
ou engravidar com um peso adequado e ter um ganho de peso excessivo na gestação, ou então na gestação anterior o seu bebê ter nascido com um peso maior do que 4 quilos. Pode passar, Benedita. E existem outros tipos específicos de diabetes mellitus, né, que são os defeitos genéticos da função da célula beta e também, ou então o defeito genético na ação da insulina, tá? Esses são menos comuns, certo? Os defeitos genéticos na ação da insulina, o paciente tem uma resistência à insulina do tipo A, tem o leprechaunismo, tem a síndrome de Rabson-Mendenhall, tem o diabetes mellitus lipotrófico, tem outras, né, defeitos genéticos de ação da insulina. É chamado de diabetes de outros tipos porque o paciente tem um defeito na ação da insulina. Então, quando a gente fala de defeito na ação da insulina, a gente se refere a diabetes, né? E tem também os defeitos genéticos na função da célula beta, tá? Então, defeitos em alguns genes, tá? Como o HNF4A, o gene GCK, o gene HNF1A, o gene IPF1, o gene HNF18, o gene NeuroD1, tem a diabetes neonatal transitório, tem o diabetes neonatal permanente, né? O bebezinho nasce com tem um quadro de hiperglicemia por conta de defeitos genéticos na célula beta, mas depois ele fica tudo normal, ou então às vezes ela permanece, e tem o diabetes mellitus mitocondrial, tá? E tem vários outros tipos. Esse eu coloquei mais a título de curiosidade para vocês, porque realmente não é muito comum, na verdade eu nunca conheci ninguém com defeito genético na ação da insulina, nem na função da célula beta, mas para vocês saberem, né, que existem esses outros tipos, ainda tem mais. Pode passar, Benedita, por favor. Esses são dados recentes da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Mas a nível de curiosidade. Foi tranquilo as tuas 2 gestações, né, Benedita? Ainda bem, porque ô coisa chata, viu? Os outros tipos específicos de diabetes mellitus é quando o paciente ele tem uma doença no pâncreas exócrino, ou então quando ela pode ser induzida por medicamento ou agentes químicos, né, que acaba lesionando o pâncreas, tá? Então, as endocrinopatias pode ser devido a uma acromegalia, síndrome de Cushing, endocrinopatias, glucoganoma, o feocromomatoma, somatoxinoma, aldotoxinoma, doenças no pâncreas exócrino. Pancreatite pode gerar, né, o diabetes mellitus, porque o paciente tem uma área de necrose do pâncreas, e essa área de necrose, ela pode afetar as células beta, e aí o paciente não produzir mais insulina. Um paciente que fez uma pancreatectomia, retirou completamente o pâncreas, aí ele não tem mais pâncreas, então ele não tem mais como produzir insulina, vai precisar utilizar a insulina exógena. Ou um trauma, um acidente de carro, onde você teve uma lesão na região do abdômen, pegou o pâncreas, e aí teve que retirar o pâncreas, aí o paciente passa a ser diabético, né? Neoplasia de pâncreas, né? Então, as neoplasias de pâncreas, elas também fazem com que o paciente fique diabético, porque as células cancerígenas destroem as células betas. Fibrose cística, a pancreatopatia fibrocalculosa, algumas infecções, tá, gente? Rubéola congênita, citomegalovírus, pode ocasionar infecção no pâncreas e destruir o pâncreas. Existem as formas incomuns de diabetes mellitus autoimune, síndrome de Sofman e anticorpos antirreceptores de insulina. Então, para você ver como essa questão da autoimunidade, né, pessoas que têm essas autoimunidades, como essas doenças autoimunes, elas existem de todos os jeitos, pode surgir de todo jeito, então a gente tem que agradecer todo dia a gente ter saúde, viu, minha gente? Porque quando a gente começa a falar de patologias, é tanta doença autoimune, tanta anormalidade de genes, né, alterações em genes, que a gente poderia ter essas síndromes raríssimas, né, que pouco se tem tratamento por ser tão raro. Então, vou dizer, viu, somos abençoados. E também, gente, o paciente ele pode desenvolver diabetes mellitus induzida por medicamentos ou então agentes químicos, né, utilizar
medicação demais pode comprometer o pâncreas e alguns agentes químicos, né? Então, determinadas toxinas, pentamidina, ácido nicotínico. Vale, professor, o ácido nicotínico? Sim. Glicocorticoides, aí são pessoas que têm doenças autoimunes ou fizeram um transplante, que passam o resto da vida tomando corticoide, né, em altas dosagens, pode ter um prejuízo sim, se tornar diabético, isso é comum até. Hormônio tiroidiano, quem precisa fazer reposição de hormônio tiroidiano tem que ter um cuidado para não desenvolver diabetes, tá? Diazóxido, agonistas beta-adrenérgicos, tudo isso é medicamento. Os tiazídicos, interferon, interferon. Interferon a gente utiliza muito em imunoterapia, né? Pacientes com câncer. E esse interferon, meu Deus, gente, eu tinha um paciente que tinha leucemia, passou a tomar interferon. É a pior coisa do mundo. Você se acaba só do interferon. É a imunoterapia, tá? Então, existem várias possibilidades da gente. Eu sabia que a Benedita, eu estava esperando o comentário da Benedita, da negócio da tireoide. Mas é verdade, Benedita, a reposição de hormônios tiroidianos, né? Ela pode desenvolver sim um diabetes, tá? E assim, você já tem uma doença autoimune, né? Então, assim, são várias doenças autoimunes que existem. A Benedita, ela tem uma doença autoimune. Então, graças a Deus, vou ficar só nessa, né, Benedita? Eu acho que a sua é tranquila, dá pra ir seguindo. Tem outras que são tão raras, que dificultam muito o tratamento. Imagine você destruir as suas próprias células betas, é bem complicado. Né? Mas aí só ter um cuidado, um acompanhamento adequado com a endócrino para ir acompanhando essa questão da sua tireoide para não vir a desenvolver um diabetes. Tá? Pode passar. Gente, eu vou dar um intervalinho, né? A hora que eu tô babá aqui, vou dar um intervalinho de 10 minutinhos, só pra gente se levantar, ir ao banheiro, beber água. E aí, 9h10 a gente volta, tá bom? Acho que falta pouco, acho que não falta muito, não. Deixa eu ver aqui. Não, falta um pouquinho ainda. São 10 minutinhos, certo?
Vamos lá, gente, voltando do intervalinho. Vamos voltar a falar de diabetes. Ai, tô cansada, gente, ainda. Juro pra vocês que eu tô cansada. Dormi tarde ontem, passei o dia inteiro, manhã, tarde e noite aqui nesse computador. Esse negócio da jornada. Mas foi bom, viu? Foi muito bom. Então, voltando aqui, diabetes tipo 1, né? Antigamente, o diabetes mellitus tipo 1, ele era denominado como diabetes insulino-dependentes ou então diabetes juvenil, né? Só que mudou, hoje em dia a gente chama de diabetes mellitus tipo 1. Uma das doenças crônicas renais comum na infância, né? Porque realmente diabetes mellitus tipo 1, a pessoa já nasce, né, com a doença, e aí logo o bebezinho na infância já consegue perceber que a criança tem diabetes. Lembrando que não é 100% dos casos. Nós temos casos de pessoas que descobrem lá pelos 20 anos, tá? É uma doença crônica que é uma reação autoimune, né? E mais raramente, que eu falei para vocês, que ela pode ser autoimune ou idiopática, né? Só que é mais comum autoimune. Ou então idiopática contra as células beta-pancreáticas, que evolui com hiperglicemia. Por quê? Ela é a célula beta-pancreática, porque ela vai atuar justamente na célula que produz que secreta a insulina. Certo? Pode passar. Então, o indivíduo tem uma destruição das células betas, né? Essa destruição ela é seletiva, onde ele faz uma preservação das células alfa, das células delta, né? Não é específico. Então, essa autodestruição, ela é especificamente das células beta, ou seja, somente das células que secretam a insulina. 70 a 75% do risco de doença está relacionado ao efeito genético. Então, tanto no diabetes tipo 1 como no diabetes tipo 2, a gente tem a influência genética. E essa etiologia ela é multifatorial, né? Tem indivíduos que têm uma suscetibilidade genética para desenvolver, às vezes é um vírus, né? Às vezes pode ser pela dieta, ou então alterações imunológicas, depende, tá? Ela é multifatorial. A maioria das vezes ela já surge na infância, mas casos, existem um quarto dos casos, elas são diagnosticadas em adultos. Então, um quarto dos pacientes com diabetes do tipo 1 pode se manifestar, ser diagnosticado, na verdade, na fase adulta. Pode passar, Benedito. Então, falando um pouco mais aqui dessa tia Beth, a Benedita falou. Ela representa de 5 a 10% de todos os casos diagnosticados com diabetes, para a gente perceber como o diabetes tipo 2 é o mais comum, tá? A forma mais frequente é na infância, 90% dos casos, né? E só 10% vem surgir na vida adulta. O período decorrido entre o desencadeamento desse processo autoimune e o aparecimento dos sintomas é variável. Porque quando começa a ter o processo autoimune de destruição dessas células beta, ele não começa a destruir todas as células beta que você já fica lá, os sintomas bem aparentes. Não. É um processo lento, né? Ele vai, depende de cada pessoa, mas ele vai começando a destruir até se tornar perceptível, até o aparecimento dos sintomas, né? Então, isso é muito variável. Ela é mais rápida nas crianças, né? O surgimento desse processo autoimune, né? Essa destruição das células betas é mais rápido nas crianças, mas tem a forma lentamente progressiva em adultos, que a gente chama de LADA, tá? Que é a forma progressiva em adultos, LADA. Pode passar, Benedita. Então, em reação à epidemiologia do diabetes tipo 1, ocorre principalmente em crianças e adolescentes e mais raramente em adultos. O pico, né, da idade é entre os 5 a 7 anos ou na puberdade. Em relação ao sexo, igual, tanto meninos como meninas. E existe também uma influência na condição socioeconômica, tá? Então, assim, pessoas que têm um menor poder aquisitivo acabam por se alimentar pior, né? Então, tem aquela questão daquela cultura. Quando eu era antes, eu não tinha acesso a
a chocolate, biscoito, refrigerante, esses açúcares simples, né, industrializados. Então, por essa condição e também pela questão que as frutas e verduras são caras, né, porque o tempo de prateleira é bem menor, então as pessoas acabam por consumir mais esses alimentos e aí favorece o surgimento do diabetes tipo 1 também. Pode passar, Benedita. Então, sem história familiar, 0,4% dos diabetes tipo 1. Quando os filhos, né, têm uma mãe com a mãe que tem diabetes tipo 1, a chance é de 1 a 4%. Filhos de um pai afetado, aí a chance é maior, 3 a 8%. Então, porque é por conta do cromossomo, tá, gente? Por isso que o pai, quando ele é diabético, ele tem maior chance de levar o gene para o filho, porque a mãe é XX, o homem é XY, então a mãe ela é recessiva, né? Então, por isso, o pai ele tem maior chance de passar para os filhos, tá bom? Filho de ambos os pais afetados já relataram até 30%, né, de chance de desenvolver. Irmão não gêmeo de paciente afetado, 3 a 6%. Irmãos gêmeos dizigóticos, 8%. Irmãos gêmeos monozigóticos, 30% dentro de 10 anos do diagnóstico do primeiro gênio e concordância de 65 aos 60 anos, né? Então, se ele não diagnosticou, né, o outro gêmeo, de 10 anos após o diagnóstico do irmão, essa chance ela vai aumentar em 65% quando esse indivíduo fica idoso. Pode passar, Benedita. A incidência global do diabetes mellitus tipo 1 é bastante variada, né, tendo maior prevalência em caucasianos, menor em negros, hispânicos e asiáticos. Essa incidência ela está aumentando nos últimos anos e ela está sendo cada vez maior nas faixas etárias mais baixas, em menores de 5 anos, como eu estava falando para vocês, né? Então, a tendência agora, cada vez mais, é as crianças virem a desenvolver o diabetes, principalmente tipo 1. Como é a patogênese do diabetes mellitus tipo 1? Pode passar, Benedita. Como é essa patogênese do diabetes do tipo 1? Os indivíduos que já nasceriam com essa predisposição genética, né, para o desenvolvimento do diabetes tipo 1, tem um certo momento na vida deles que haveria algum contato com o fator ambiental, né, e isso seria um gatilho, né, promovendo algum tipo de alteração nas células beta. Então, tanto a imunidade celular quanto a imunidade humoral se direcionam contra as células betas, levando a sua destruição progressiva. Então, como eu falei, ela é autoimune. Então, tanto imunidade celular como humoral já se direciona especificamente, tem uma seletividade pela célula beta, levando à sua destruição progressiva, né? E os indivíduos que já nasceriam com essa predisposição genética, né, tem um certo momento da vida que eles vão entrar em contato com algum fator ambiental, né, seja dieta, seja o fumo, enfim, que já agiria como um gatilho, para promover as alterações dessa célula beta. Pode passar, Benedita. Então, o indivíduo começa a ter uma redução da secreção de insulina, né? Mas ele continua mantendo os níveis glicêmicos, né? E aí vai tendo o surgimento dos sintomas, dos sinais típicos, e aí você chega ao diagnóstico. No diagnóstico, a gente observa a destruição maciça da célula beta, das células betas, e aí esse paciente vai passar a ser o quê? Um paciente com insulopenia absoluta, ou seja, um paciente totalmente dependente da insulina exógena. Por quê? Porque ele não produz mais a insulina, ou o tanto que ele produz não é suficiente para manter os níveis glicêmicos normais. Pode passar, Benedita. Em relação ao diabetes mellitus gestacional, né, a gestante ela tem uma intolerância a carboidratos de gravidade variável, e geralmente isso vai se iniciar durante a gestação atual, tá? Sem ter preenchido os critérios diagnósticos de diabetes mellitus previamente, algo que realmente acontece
na gestação. Diabetes gestacional é quando realmente se inicia durante a gestação atual. Pode passar. Ela é diagnosticada geralmente no segundo ou no terceiro semestre da gestação. É bem difícil ser no primeiro trimestre. Geralmente é no segundo e no terceiro, né? Ela pode ser transitória ou, dependendo de como for o tratamento dessa gestante, ele pode persistir após o parto. E ele é um importante fator de risco independente para o desenvolvimento de futuro diabetes mellitus do tipo 2. Então, quando a gestante ela tem o diabetes mellitus gestacional, mesmo que ela seja transitória, só dure durante a gestação, ela tem um fator de risco agora importante para desenvolver futuramente diabetes mellitus do tipo 2, né? Às vezes já persiste, após a gestante já passa a ser diabética, ou às vezes ela realmente ela não apresenta mais a diabetes após a gestação, mas futuramente vem a desenvolver um quadro de diabetes mellitus tipo 2. Então, quem teve diabetes gestacional já tem um fator de risco adicional para desenvolver diabetes mellitus do tipo 2. A prevalência vai variar, né, de 1 a 14%. Isso vai depender da população estudada e também do critério diagnóstico que foi utilizado nos estudos, né? Mas é o problema metabólico mais comum na gestação, principalmente se seguir aqueles fatores que eu falei para vocês, né? Iniciar a gestação com obesidade, ou ter um ganho de peso excessivo durante a gestação, se essa gestação acontecer após os 30 anos, ou se em alguma gestação anterior o bebê nasceu acima de 4 quilos, tá? Pode passar, Benedita. Então, os fatores de risco, né, para o desenvolvimento da gestacional. Idade materna avançada, a partir de 30 anos, sobrepeso, obesidade ou ganho excessivo de peso na gravidez atual, deposição central excessiva de gordura corporal. Então, se a gestante ela tem uma tendência a ter aquela obesidade de acúmulo excessivo de gordura corporal, principalmente nessa região abdominal, é um fator de risco a mais. História familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, pai ou a mãe da gestante, um irmão, crescimento fetal excessivo. Menina, uma amiga minha, ela tá gestante e ela é super vida saudável, peso normal, a vida toda, mas ela tá com diabetes gestacional porque o bebê dela tá muito grande, né? Então, quando tem esse crescimento fetal excessivo, também é um fator de risco para o surgimento da diabetes mellitus gestacional. Polidrâmio, né? Quando você tem aumento do volume do líquido amniótico, hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez atual, antecedentes obstétricos de aborto de repetição, malformação, morte fetal ou neonatal, macrosomia, ou já teve diabetes mellitus gestacional. Quem tem síndrome de ovário policístico, né, e engravidou, é um fator de risco. E baixa estatura. Então, mulheres com a estatura inferior a 1,5 m também tem um fator de risco a mais para desenvolver diabetes mellitus gestacional. Então, eu tô aí, né? Baixa estatura, já tenho mais de 30 anos. O que mais? Histórico familiar de diabetes em parentes. Deixa eu ver o que mais. Pronto, só isso. Mais já 3, né? Então, cuidado. Pode passar. Então, gestação saudável, cuidados com o bebê, né? Como é que a gente vai garantir uma gestação saudável e o cuidado com o bebê se a mãe tiver diabetes gestacional? A gente sabe que os nutrientes que vão para o bebê, que vão para o feto, né, eles só são garantidos através de quê? Da nutrição materna, e essa nutrição vai passar por onde? Pelo fluxo sanguíneo da placenta. Então, se essa mãe tiver uma resistência à insulina, o que é que vai acontecer? Eu vou aumentar a concentração de glicose e também de outros nutrientes na circulação materna. Por quê? Porque a glicose não vai entrar dentro da célula da mãe, ela vai ficar na glicemia, vai ficar ficar na glicemia, né? Então ela vai ter uma hiperglicemia, né? E aí isso tudo vai passar para o bebê, né? Principalmente na segunda metade da gestação, onde o bebê está na fase de maior crescimento fetal. Então, se a mãe desenvolver uma resistência à insulina, eu vou ter o aumento da concentração de glicose, não só de glicose, como também de outros nutrientes na circulação materna.
E isso possibilita a passagem, né, desses nutrientes para o feto. E se isso acontecer na segunda metade da gestação, a partir do segundo trimestre, que é quando o bebê está crescendo mais, meu amor, o bebê vai ficar enorme. E aí a mãe vai desenvolver realmente a diabetes gestacional. Pode passar, Benedita. Então, gente, em relação à gravidez, né? Na gravidez, a gente tem uma produção placentária de hormônio com ação hiperglicemiante, tá? E eu tenho uma degradação da insulina por enzimas placentárias. Para quê? Para ter esse equilíbrio, né? Glicemia, degradação de insulina. E aí, o que é que vai acontecer nessa produção placentária do hormônio com ação hiperglicemiante? Resistência à insulina, vai ter uma diminuição da secreção de insulina. Só que aí, tudo isso, associado à degradação da insulina por enzimas placentárias, vai levar a um aumento compensatório da secreção pancreática da insulina. Então, esses três fatores vai fazer o quê? Um grande estímulo nas células betas, né, do pâncreas, para ter um aumento compensatório da secreção pancreática de insulina. Isso vai ser adequado, né, para compensar essa glicemia, essa hiperglicemia, mas o normal é que esse adequado venha mantendo a homeostase, ou seja, venha mantendo a normoglicemia. O problema quando esse aumento compensatório é tão excessivo, né, e aí o indivíduo acaba por ocasionar um cansaço nessas células betas pancreáticas, né, e eu tenho um excessivo secreção pancreática de insulina, isso se torna assim, inadequado. E aí eu vou ter o surgimento de diabetes gestacional porque eu vou sobrecarregar as células beta pancreáticas, tá? Em relação ao diagnóstico, pode passar, Benedita. Em relação ao diagnóstico do diabetes mellitus-gestacional, pelo exame de teste oral de tolerância à glicose, né? Então, o teste de tolerância oral da glicose, como é que se faz? Você verifica a glicemia de jejum, né? Depois se toma 75 gramas de glicose, e aí a gente vai ficar verificando essa glicemia 1 hora após a ingestão dessas 75 gramas de glicose e 2 horas após essas 75 gramas da ingestão da glicose. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, tá? E também o normal do jejum é de 92 a 125 miligramas por decilitro, essa glicemia de jejum na gestante. 1 hora após, 180 gramas. 2 horas após, 153 a 199. Acima disso, né, se eu tiver um valor alterado, já confirmo o diagnóstico de diabetes gestacional, tá? Então, isso segundo a Organização Mundial da Saúde, tá bom? Já né, no NI, que é a Associação Internacional de Diabetes Gestacionais, aliás, é o DIAP-CG. O NI é o Instituto Nacional de Saúde, tá? No NI, no Instituto Nacional de Saúde, você precisa ter 2 valores alterados para confirmar o diagnóstico, tá? Tanto o NI como a Associação Internacional de Diabetes Gestacional, tá? Na Sociedade Brasileira de Diabetes também, tá? No Ministério da Saúde também, e na Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia também, né? Precisa ter 2 valores alterados para você confirmar o diagnóstico. O único que precisa só ter um para confirmar já o diagnóstico é a Organização Mundial de Saúde. E aí, esses valores de referências, eles mudam conforme a referência, né? O NI tem uma referência, a da Sociedade Brasileira de Diabetes, o Instituto Internacional de Diabetes Gestacional, enfim, já tem a Federação Brasileira de Associação à Ginecologia, já tem outros parâmetros. Aí você escolhe qual que você vai se referenciar, né? Mas é tudo muito semelhante. No NI, a glicemia de jejum tem que estar 95, né? Para os outros tem que estar 92. Depois que a gestante consumiu 75 gramas de glicose, passados 1 hora, vai verificar a glicemia, 180 para os dois, é o normal, até 180. E após 2 horas, 155 para o NI e para os outros 153.
Então, vocês veem que a Organização Mundial de Saúde, ela tem um intervalo bem maior para ela classificar gestantes com diabetes mellitus gestacional. Professora, qual é o mais utilizado? Esse terceiro aqui, tá? Da Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Da Federação Brasileira de Associação de Ginecologia e Obstetrícia, do Ministério da Saúde, esse é o mais utilizado, tá? Do OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, então o mais utilizado é esse terceiro parâmetro, tá? Pode passar, Benedita. Em relação às complicações do diabetes, né? Então, aquele indivíduo que não tem, não segue a dieta à risca, não faz uso da insulina adequadamente, não toma medicação adequadamente e fica tendo a glicemia totalmente descompensada, né? A gente sabe que essa hiperglicemia gera também complicações em outros sistemas, em outros órgãos. No sistema nervoso, a hiperglicemia crônica, ela está associada à lesão nervosa, que a gente chama de neuropatia, né? Isso, o que a neuropatia ocasiona? Ela pode causar desde a perda da sensibilidade nas extremidades, tá? Até mesmo mau funcionamento de órgãos vitais. Então, por exemplo, na mão, nas pernas, no pé, você queima a mão, o paciente nem sente, não sente nada, não sente dor, porque perdeu a sensibilidade. Pisa no prego, nem sente. Isso é neuropatia periférica, tá? Em relação aos olhos, o que é que a hiperglicemia ocasiona? Vocês já ouviram falar, né, que paciente com diabetes, ele pode até chegar a cegar. Por quê? Porque a hiperglicemia, ela causa dano na retina, né? E realmente isso pode levar à cegueira. O paciente vai ficando com a visão comprometida, mas se continuar com esse quadro de hiperglicemia, ele pode sim ficar cego, e a gente chama isso de retinopatia diabética, né? Porque a hiperglicemia atinge diretamente a retina. Nos rins, todo mundo sabe da relação do diabetes com a função renal. Então, a hiperglicemia, ela vai danificar os vasos sanguíneos dos rins e pode levar à falência do órgão e também à necessidade de transplante, né? O paciente passa a ser um paciente com insuficiência renal crônica, faz hemodiálise, mas com o passar do tempo ele vai precisar de um transplante, tá? Porque diminui a função renal, diminui a taxa de filtração glomerular desses pacientes. O diabetes pode causar problema nos dentes. Nos dentes, tá? Como, professora? A hiperglicemia, ela vai atrair bactérias, né? E essas bactérias atraem as cáries aos dentes e na gengiva. É muito comum o paciente com diabetes descompensada ter gengivite, ter bastante cárie. E isso leva o que a gente chama de doença periodontal, a periodontite, que é a inflamação da gengiva. E a gente pode até ter perdas ósseas e até queda do dente. E, inclusive, essa periodontite, ela tem uma relação direta com o sistema cardiovascular. Geralmente, paciente com periodontite tem um risco cardiovascular aumentado. Mas, paciente diabético também tem prejuízo no sistema cardiovascular. Como? Eles têm maior risco de ter um infarto, problemas cardíacos na circulação. Então, é muito comum os pacientes apresentar DAP, né, que é uma doença vascular periférica. E aí compromete a irrigação das extremidades. Se você observar um paciente com diabetes, que já está tendo um comprometimento da circulação, você observa os pés e as pernas bastante roxo, né, quase ficando preto. Isso é um sinal de comprometimento da irrigação das extremidades. A circulação sanguínea está totalmente prejudicada. Diminui o fluxo sanguíneo para as extremidades. E isso pode levar até a necrose. Por isso que, em muitos casos, o paciente precisa o quê? Amputar os pés, né? Em relação aos pés, né? Os pés dos diabéticos, né? Eles têm a neuropatia, como a gente já falou, no sistema nervoso central, e também a doença vascular periférica. Então, neuropatia associado à doença vascular periférica pode ocasionar feridas, né? E essas feridas são insensíveis, e a diabetes, ela dificulta o processo de cicatrização dessas feridas, e aí o paciente tem que amputar a perna. Então, assim, não cuidar do diabetes que é o problema. Diabetes, você consegue viver com ele muitos anos muito bem, se você cuidar. E o problema do paciente diabético é porque, como ele aparentemente não está sentindo nada, né, ele só passa a sentir quando já tem as complicações,
Aí ele só vai aderir à dieta, só vai aderir ao tratamento quando já começa uma complicação. Quando o paciente precisa fazer uma hemodiálise, quando ele tá ficando cego, quando ele precisa amputar um pé. E aí, gente, já, infelizmente, já é tarde demais. A diabetes já tá meio avançada. E ela é uma doença silenciosa. Quando começa a surgir as complicações, ó, é porque é muito tempo de hiperglicemia prejudicando todos esses órgãos, tá? Então, a gente tem que trabalhar com essa educação nutricional, tá assustando mesmo o paciente, porque eles não aderem ao tratamento. Paciente com diabetes tipo 2, especialmente, que não usa insulina, não adere ao tratamento, não adere à dieta. Impressionante. Não tô sentindo nada, tá tudo bem. Pode passar, Benedita. Então, esses pacientes, eles precisam constantemente estar fazendo a avaliação do controle glicêmico, né? Para saber se o tratamento está sendo eficaz e para saber se ele está aderindo ao tratamento, né? Porque, como eu falei para vocês, o problema do diabetes é o não controle glicêmico. Então, existem os testes tradicionais, né, utilizados para avaliar o controle glicêmico, tem os testes de glicemia, só que o teste de glicemia ele só vai mostrar o nível glicêmico instantâneo, no momento do teste, né, se agora o paciente está com hiperglicemia ou não. Mas tem os testes de hemoglobina glicada, que aí sim, o hemoglobina glicada, e nem precisa de jejum, ele mostra a glicemia média progressiva dos últimos 2 a 4 meses. Ele faz uma média, né, dos últimos 3 meses dessa glicemia, então ele vai te dar o quê? Um saldo médio. Então, se o paciente teve picos de hiperglicemia durante esses últimos 3 meses, vai acusar no diabetes, no hemoglobina glicada. Pode passar, o Benedita. Aí são as metas glicêmicas que os pacientes têm que seguir, né, segundo a ADA e o SPAD. Tem o ideal, tem o ótimo e tem a ADA. Tudo isso é da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Então, tem o de jejum ou pré-prandial, né? E tem o pós-prandial, tem a glicemia na hora de dormir e tem a hemoglobina glicada, tá? Então, essas metas glicêmicas, elas têm que ser repassadas para o paciente para ele ir acompanhando, né? Como é que tem que estar a glicemia dele de jejum, a pós-prandial, na hora de dormir, e a hemoglobina glicada, que a gente vai estar solicitando de 3 em 3 meses, mais ou menos, para acompanhar essa média de glicemia. Por quê? Quando esse paciente ele vai para a consulta com o nutricionista, uma semana antes, como ele sabe que vai ser pesado, vai fazer a glicemia no glicosímetro, ele começa a aderir à dieta naquela semana para dizer que não, tô comendo tudo direitinho. Mas aí, se você solicitar hemoglobina glicada, não tem como ele mentir, porque é a média dos últimos 3 meses, né? Então, não tem nem como. Pode passar, Benedita, por favor. Aqui é um quadro falando do perfil de ação das insulinas, isso também é muito importante, né? Principalmente paciente que é insulina dependente, tá? A gente tem insulinas de longa duração, de ação intermediária, de ação rápida e de ação ultra rápida, tá? O que vai diferenciar é o tempo de ação de cada uma, né? Elas têm a de longa ação, o início, todas elas, né? Tem o início, o pico e a duração, tá? O tempo de ação delas. A de longa ação, a gente tem a glargina, a Detemir e a degludeca. Elas têm um início para elas começarem a agir, né? De 2 a 4 horas, a glargina, a Detemir de 1 a 3 horas, e a degludeca, ela começa logo, né? 21 a 40 minutos ela já começa a atuar. Na glargina e na degludeca não existe isso de pico, tá? A duração dela da glargina é de 20 a 24 horas, da degludeca é maior do que 42 horas. Já a Detemir é de 6 a 8 horas e a duração é de 18 a 22 horas, tá? A mais utilizada é a NPH, ela tem uma ação intermediária, né? O tempo de ação inicia entre 2 a 4 horas, ela começa a agir. O pico é com 4 a 10 horas e a duração dela é de 10 a 18 horas. E tem a de ação rápida, quando você precisa imediatamente, você vê que tá com hiperglicemia, você pufo, né? Que é a regular, tá? Vou comer agora. Vou pufo, tá com a regular lá. Em meia hora a 1 hora ela já começa a atuar.
O pico dela acontece de 2 a 3 horas, e a duração dela, como ela é de ação rápida, dura só de 5 a 8 horas. E tem a de ação ultra rápida, minha gente. Essa de ação ultra rápida tem que ter muito cuidado do paciente quando ele vai aplicar. Porque pode dar um efeito rebote, uma hipoglicemia. Ela age muito rápido, o pico dela é muito rápido, a ação dela, o início da ação dela é muito rápido. Então, dependendo da quantidade de alimento que você consumir, você passar a dosagem da ultra rápida, você pode ter uma hipoglicemia, tá? Tem as partes e a glulisina. Elas têm o mesmo tempo de ação, né? 5 a 15 minutos elas já começam a atuar. Em meia hora a 2 horas, elas já começam o seu pico, e 3 a 5 horas é o tempo de duração dessas ultra rápidas, tá? Pode passar, Benedita. Em relação ao controle glicêmico, né, são resultados de um estudo epidemiológico sobre o controle de diabetes em 2007. Os pacientes com diabetes tipo 1, 89,6%, né, eles têm um controle inadequado, tá, da glicemia. Apenas 10,4% tem um controle ideal da sua glicemia. E do tipo 2, 26,8% tem um controle ideal e 73,2% tem um controle inadequado. Então, vocês observam que aqui no Brasil as pessoas não têm medo das consequências do diabetes, né? Vocês estão vendo aí que tanto faz diabetes tipo 1 como tipo 2, as pessoas não se cuidam. Porque mais de 50% das pessoas que convivem com diabetes mantêm um controle glicêmico inadequado. Isso é um absurdo. Pode passar, Benedito. Então, a gente vai falar agora da terapia nutricional, né, para esses pacientes. A terapia nutricional, ela tem o objetivo de promover e prevenir, né, o diabetes, ajudar no tratamento da doença e também na prevenção das complicações crônicas. Por quê? Se eu sigo adequadamente a recomendação nutricional, que eu sou acompanhada pelo nutricionista e sigo tudo que ele me recomendou, eu vou evitar o surgimento dessas complicações crônicas. Se eu não me cuidar, as complicações crônicas, elas vão aparecer. E quanto menos eu me cuido, mais cedo elas aparecem, né? Então, apresenta um impacto importante na redução da hemoglobina glicada, porque não tem como, se o paciente adere ao tratamento nutricional, a gente vai ter um impacto sim na hemoglobina glicada, que é aquela que faz a média de 3 meses da hemoglobina, né? Tanto no paciente com diabetes mellitus tipo 1, como no tipo 2, tá? Para vocês terem ideia, após 3 a 6 meses de segmento, né, com um profissional especialista, né, independente do tempo de diagnóstico da doença, a gente consegue, sim, diminuir essa hemoglobina glicada. Pode passar, Benedito. Então, a terapia nutricional, ela tem como foco... Ela tem como foco, né, a manutenção do peso saudável. O paciente com diabetes, ele tem que ter um peso saudável, né, nem ser obeso, nem ser desnutrido. A gente também tem como objetivo na terapia nutricional o controle glicêmico, seja no jejum, seja no período pós-prandial. Precisamos manter os níveis lipídicos adequados, porque o paciente com diabetes, ele tem uma tendência a desenvolver dislipidemia, né, e estimular o uso dos fármacos. Se o médico passou esses medicamentos, né, a gente precisa incentivar o paciente a utilizar a medicação no horário certo, né, porque isso vai prevenir as complicações tanto a curto prazo como a médio prazo, tá? Mas nesse paciente com diabetes é preciso o quê? Uma equipe multidisciplinar especialista em diabetes, tá? Então, o ideal é que esse paciente diabético, quando ele vai para o nutricionista, seja um nutricionista especialista em diabetes, um endócrino com especialização em diabetes, tá? Porque ele vai ter maior conhecimento, vai saber os tratamentos mais inovadores, o que é que está saindo agora no mercado, né? Então, não vai ser aquele tratamento meia boca, aquele tratamento comum que todo mundo já sabe, inclusive os próprios pacientes com diabetes, tá? Pode passar, Benedita. Então, o objetivo dessa terapia nutricional é você estabelecer uma nutrição equilibrada, né? A partir de concentrações adequadas dos macronutrientes e dos micronutrientes, sempre prescrito o quê? De maneira individualizada.
Então, não é porque eu vou atender 2 pacientes com diabetes mellitus tipo 2 que a dieta deles vão ser iguais. Não, cada um tem uma necessidade energética específica, tem uma necessidade de macronutrientes e micronutrientes diferente, né? Isso vai depender da idade, do sexo, das comorbidades que possam ter. É importante que essa ingestão dietética recomendada segue a recomendações semelhantes àquelas definidas da população geral. Então, essas recomendações, né, da ingestão dietética desses pacientes não é específico. Paciente com diabético, a dieta ela vai ser hipoglicídica. Não, é tudo normolipídica, normoglicídica, normoproteica, tá? Não tem, seguindo realmente a definida para a população geral e a gente vai adequar de acordo com a sua necessidade individual. Pode passar, Benedita. Mas o mais importante no tratamento, né, do nutricionista com paciente com diabético é a educação nutricional, né? Por quê? Porque é uma ferramenta ótima para a gente ajudar na adesão à terapia nutricional, né? Vai facilitar o conhecimento, as habilidades, as capacidades necessárias para o autocuidado da doença, porque a diabetes, ela tem que ter um autocuidado, tá? E aí é muito importante o nutricionista ter aquelas cartilhazinhas, né, informando como tratar cada complicação, cada sintoma. Então, aquelas cartilhas, e ensinar esse paciente a fazer uma leitura de um rótulo, isso é de fundamental importância, né? Então, a gente tem que atuar como um educador nutricional, né? Isso vai auxiliar na tomada de decisão, comportamentos de autogerenciamento, na resolução de problemas e colaboração ativa com a equipe de saúde, a fim sempre de melhorar os resultados clínicos, o estado de saúde do paciente e, principalmente, melhorar a qualidade de vida de uma maneira eficaz, né? Então, os profissionais de saúde que vão tratar o paciente com diabetes, ou se é uma doença crônica que não tem cura, mas tem tratamento, a gente tem que propiciar essa qualidade de vida, né? E o paciente, ele tem que se sentir seguro para ele gerenciar, saber escolher, né, o que é que ele relatar para os profissionais de saúde que ele tenha confiança, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, se isso aqui dá certo com ele, se isso aqui não dá certo, para também não ser algo tão terrorista, né? Tem como a gente ouvir o paciente e tentar elaborar estratégias que sejam o mais passíveis dele seguir possível, tá? Pode passar, o Benedita. Então, gente, quando a gente fala de equipe multidisciplinar e vai tratar o paciente com diabetes, a gente está falando do endócrino, a gente está falando do cirurgião vascular, porque é muito comum esses pacientes apresentarem problemas circulatórios, né? E ele vai precisar realmente de um cirurgião vascular, um enfermeiro para estar ajudando nessa questão da insulina, explicando, nutricionista em relação à dieta, o psicólogo para ele aceitar a doença, saber lidar melhor, né, com esse diagnóstico, um fisioterapeuta para ajudar nessa questão da circulação sanguínea, na neuropatia. Pode passar, Benedita. Qual é o estado nutricional atual? Então, nós, como nutricionista, quando a gente vai atender esse paciente com diabetes, como é que eu faço a sua avaliação nutricional, né? Então, em relação à antropometria, eu preciso fazer um peso, altura, IMC, as circunferências corporais, as dobras cutâneas, se eu tiver acesso a uma composição corporal, né? A avaliação bioquímica é de fundamental importância, albumina, pré-albumina, transferrina, contagem total de linfócitos, para a gente também estar avaliando essa imunidade, essa capacidade imunológica desse paciente, e alguns exames complementares, hemograma completo, alguns eletrólitos, creatinina séricos e o teste da função hepática, para a gente observar se não já está tendo algum tipo de complicação por conta dessa diabetes, e principalmente uma avaliação dietética, né? Um recordatório 24 horas, pode ser um recordatório habitual, um questionário de frequência, né, alimentar, para a gente fazer a estimativa da ingestão de nutrientes, e tudo isso vai facilitar no quê? No cálculo das necessidades nutricionais desse paciente. E aí, quando eu faço a avaliação dietética, eu vou modificar o que não se encaixa mais na rotina daquele paciente. Mas o que ele costuma, o hábito que ele costumava se alimentar, o que eu puder manter, eu vou manter, né? Pode passar, Benedita.
E os cuidados na avaliação trombométrica. Então, o que é que eu... Oi? A gente tem que ter cuidado com essas coisas que vão liberar. A gente tem que conhecer nosso paciente, porque às vezes a gente quer ser mais flexível, aí fala isso, né? Olha, você pode comer bolo no fim de semana, com cautela. Mas aí ele já diz, não, o médico liberou bolos, que eu posso comer quando quiser. Então, é sempre bom, porque o paciente ele é muito negacionista, tá? Principalmente se ele tiver só idoso, então, minha nossa senhora, tem que ter um acompanhante, porque o idoso, ele entende o que quer, é o que ele quer. É desse jeito. Gente, é muito difícil tratar paciente diabético, muito difícil. Se ele for idoso, então, gente, eles não têm medo. Eu juro pra vocês, eles não têm medo. Você morre de falar, vai ficar cego, vai perder o rim, vai amputar o pé. Eles, tá certo, tá certo. Enquanto isso não acontece, eles não acreditam no poder da diabetes. Porque você não está sentindo nada, de fato, o paciente com diabetes, ele não sente nada. Quando começa a sentir, porque a diabetes é uma doença silenciosa, quando começa a sentir, minha amiga, o negócio já é bem mais complicado, né? Bem mais complicado mesmo. Então, os cuidados que a gente tem que ter na avaliação tropométrica. Sempre é importante avaliar, porque, assim, quando o paciente descobre que tem diabetes, geralmente eles têm uma perda de peso muito grande e rápida, né? Então, é importante avaliar esse percentual de perda de peso involuntário, que é aquele peso que o paciente está perdendo sem fazer dieta, sem por ele querer. Ele simplesmente começou a perder peso. E aí, se esse peso se ele perdeu de 5 a 10% do peso corporal dele, isso classifica ele com desnutrição leve, 10 a 20% com desnutrição moderada. Se ele já perdeu mais de 20% do peso corporal que ele mantinha, aí é uma desnutrição grave, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. No paciente com diabetes tipo 2, a perda de peso inicial, ela costuma ser de 5 a 9 quilos, né? Ela mostra ser eficiente para reduzir hiperglicemia, dislipidemia, hipertensão, mas que essa perda de peso, né, inicial de 5 a 9 quilos, seja acompanhada por um profissional, seguindo a dieta do profissional, e não aquela perda de peso involuntária, tá? Quando há necessidade desse paciente perder peso, né? Pode passar, Benedita. E eu coloquei para vocês aqui algumas suplementações que são muito utilizadas no paciente com diabetes, tá? Nem todos são específicos para diabetes, mas que a gente pode utilizar no diabetes. Mais utilizada é a Lucerna, né? Que a gente sabe que tem um bom controle da glicemia, excelente. Mas tem o Diamax, tem o Diazip, tá? Tem alguns à base de soja. Tem o Impact, que ajuda muito a melhorar o sistema imunológico. O Impact, ele não é só para paciente diabético, tá, gente? Qualquer paciente grave a gente utiliza. Então, tem todos esses, depois vocês dão uma olhadinha, ampliar, se quiserem dar uma pesquisada para conhecer esses suplementos, é muito bom, tá? Muito importante a gente também conhecer esse tipo de suplemento, porque às vezes você tá com um paciente idoso, a Laura até falou que tem dias que a avó dela não tá afim de comer nada, né? E às vezes a gente consegue ajudar, né, com essas suplementações, tá bom? O que é hipoglicemia? Não, tu passou um aí. Não, é só um modelo de prato saudável, né, para vocês. Isso tudo é material para paciente, né? É sempre bom você mostrar para o paciente como é o ideal, como deveria ser o prato dele, tá? E aí pode passar. E falando da hipoglicemia, o que é essa hipoglicemia? Porque a gente fica tão preocupado com a hiperglicemia no paciente diabético, mas ele pode sim apresentar quadro de hipoglicemia, até comum, né? E horrível. Ocorre quando o valor de glicemia encontra-se menor do que 70. Ai, meu Deus do céu, quem já teve queda de glicemia, meu Deus do céu, a gente pensa que vai morrer, desmaiar. Ela é considerada leve quando o valor está de 50 a 70 miligramas por decilitro, né? Aí eu posso repor com 15 gramas de carboidrato, de preferência carboidrato simples, para essa glicemia subir logo, tá? Mas ela é grave quando a glicemia ela apresenta menor do que 50 miligramas por decilitro. Aí a gente precisa do dobro de carboidrato, 30 gramas para repor. Paciente, gente, ele fica para morrer. Começa a ficar gelado, roxo, como se fosse uma queda de pressão. Desmaiando, pode desmaiar, suado, suando frio. É horrível. Ave Maria, ô negócio ruim. Não tem força para nada, você tem que correr e tacar açúcar na boca, é desse jeito.
tá? Pode passar, Benedito. É bom sempre eles andarem com bombom, mel, né, que ajuda a corrigir essa hipoglicemia de maneira rápida, tá? Outras estratégias aí para você, tá? Uma colher de sopa de açúcar, né, para 200 ml de água, um copo de 200 ml de suco de laranja puro, um copo de 200 ml de refrigerante comum, uma colher de mel, eu vou no mel, eu sou a base mel, tá com mel. Ou então 3 unidades daquelas balinhas macia, né, também serve. Então é porque tem que ser rápido. O pão, ele demora um pouco para aumentar a glicemia. Então a gente tem que utilizar um carboidrato simples, que imediatamente vai direto aumentar a glicemia, tá? O pão às vezes pode diminuir. Pode demorar, desculpa. Pode passar. E existem alguns fatores que vão influenciar no manejo do diabetes mellitus, né? Lembrando que manejo é diferente do controle, tá? Não é o controle, é o manejo mesmo do diabetes, né? Atividade física, estado de saúde, as emoções, o estresse, tudo isso altera a glicemia, né? É importante o empoderamento. Eu sei da minha doença, eu sei como eu posso conduzir essa doença da melhor maneira, hormônios, alterações hormonais, medicações, paciente deixa de tomar medicação, tá? Qualidade do sono também é importante, uma boa alimentação. Então, tudo isso deve fazer parte da rotina do paciente com diabetes mellitus, tá? Há alguma dúvida? Mas é o jeito, né? Só para subir na algo que ela vai tomar eternamente. É só para ela não desmaiar, né? Porque o paciente pode entrar em coma, né? Se não tiver ajuda rápida, ele pode entrar em coma, né? Então, pelo amor de Deus, taca mel, taca qualquer coisa, tá? Então, gente, educar um homem não é encher um pote, é acender um fogo. Aristófanes, essa frase eu gosto muito. 55, né? Muito baixo, gente, isso é um desespero. Pelo amor de Deus. Ave Maria. Nossa Senhora. E o pior que às vezes